Bom dia, Pai seja convosco. Mais uma vez, eis-me aqui para podermos compartilhar um pouco da palavra do Senhor nesta manhã de sexta-feira. E o Senhor tratou algo no meu coração hoje pela manhã, quando eu estava lendo já o livro dos Atos, né? Atos dos Apóstolos. E hoje, nesta sexta-feira de manhã, o Senhor tratou algo no meu coração, então eu venho passar para os irmãos. O que o Senhor tratou no meu coração? O Senhor tratou no meu coração, meu irmão, que Ele tem um chamado para a sua vida. Ele tem um chamado para você. O Senhor tem um chamado para você ingressar no ministério. O Senhor tem um chamado para você pregar a palavra dEle. O Senhor tem um chamado para você, talvez, louvar a Ele. O Senhor tem um chamado para a tua vida, para que você entre no ministério de louvor. O Senhor, Ele te deu um dom, meu irmão. Então Ele tem um chamado para que você entre, talvez no teatro. Faça parte do teatro da igreja. O Senhor tem um chamado para a tua vida como evangelista. Então ide e pregai o evangelho. Porque tem muitas pessoas que precisam ainda serem alcançadas por Jesus. Tem pessoas que ainda precisam serem alcançadas. E é você que será o responsável de alcançar essa vida. O Senhor tem um chamado para você como intercessor. Porque o trabalho de intercessor, ele também é importante. Porque o intercessor, ele intercede por vidas. Talvez vidas que ainda estão desacreditadas. Então o Senhor, ele tem um grande chamado para a tua vida. Mas a escolha é sua. Se você atende o chamado do Senhor ou não. Eu decidi escolher o chamado do Senhor para a minha vida. E o chamado do Senhor para a minha vida é de pregar a tua palavra, anunciar o Evangelho a toda criatura que ainda não conhece ao Senhor Jesus. Porque da mesma forma que o Senhor Jesus entrou na minha vida, através da minha vida Ele quer alcançar outras vidas. Por isso que a minha missão, a nossa missão, é de saquear o inferno e povoar o céu. O Senhor tem um chamado especial para cada um de nós. Não sei se você já descobriu qual é o seu chamado, mas peça a Deus que Ele vai abrir os teus olhos. Todos temos um chamado, todos temos um dom. Não importa qual seja o seu chamado e o seu dom, faça ele da melhor maneira possível. Não importa, meu irmão. Deus dá um dom para cada um. Cada um tem um chamado. Às vezes, você tem o dom de evangelizar. Às vezes, você tem uma facilidade de lidar com pessoas e de falar. Então, use este dom para ganhar almas para o reino dos céus. Porque o reino dos céus, ele já está próximo, meu irmão. A vinda de Jesus já está próxima. E nós devemos anunciar essa vinda de Jesus. Nós devemos anunciar a volta de Jesus. Agora está incumbido em nossas mãos. Nós devemos anunciar. Jesus está voltando verdadeiramente. Os sinais são evidentes. Os céus já estão dando sinais. As coisas que nós vemos no dia a dia já estão dando sinais. A terra já está dando sinal. Jesus está voltando. E nós devemos anunciar a volta do Senhor, a volta do Mestre. Porque a palavra do Senhor diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E hoje nós podemos ver como o amor do ser humano esfriou. O amor do ser humano, ele esfriou. Hoje nós podemos ver diariamente pai matando pai, pai matando filho, filho matando pai, idosos sendo agredidos,
crianças sendo espancadas, animais sendo maltratados, estão denegrindo o Evangelho. Então nós podemos ver pessoas que se dizem servos de Deus sendo pegas em situações que não agradam ao Senhor. E a palavra do Senhor também nos diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Que vai chegar a hora que o Senhor que quando o Senhor voltar, muitos vão falar, mas Senhor, eu profetizei no seu nome. Senhor, eu curei no teu nome. Senhor, eu preguei a tua palavra. E o Senhor vai olhar e vai falar, afastai-vos de mim porque eu não vos conheço. Então, meus irmãos, é chegada a hora de nós anunciarmos a volta do Senhor. E o Senhor está voltando, a palavra ela vai se cumprir, meu irmão. Jesus, ele verdadeiramente está à porta e está voltando. Nós devemos tomar cuidado para não sermos pegos de surpresa, porque será muito triste nós pregar o Evangelho, evangelizar, ganhar almas para o Senhor, e se o Senhor voltar e nós formos pegos desprevenidos no pecado, aquelas pessoas que nós pregamos subir e nós ficar. Aquelas pessoas que nós ganhamos através do louvor subir e nós ficar. Então nós devemos estar vigilantes diariamente. E nós devemos escolher anunciar a volta de Jesus. Porque, meu irmão, o Senhor tratou no meu coração hoje na palavra, no livro de Atos, capítulo 1. Se você ler do verso 17 ao 26, você vai ver. Vai falar sobre Judas. Judas, ele era um escolhido de Deus, mas ele se desviou do caminho, ele se perdeu pelo caminho. Então, se você for ver, Judas veio a morrer sem Jesus. Judas andou a sua vida inteira com Jesus, mas morreu sem Jesus. O importante é nós andarmos a nossa vida inteira com o Senhor e morrermos com o Senhor. Porque não adianta que a gente ande a nossa vida toda com o Senhor Jesus e no final nós morremos sem Jesus. Porque se nós morrermos sem Jesus, não teremos salvação. Judas não teve salvação, meu irmão. Não teve, porque ele se suicidou e morreu sem Jesus. Então, Jesus está escolhendo eu e você para anunciar a volta dele, para anunciar o Evangelho. Mas se nós negligenciarmos esse chamado que o Senhor colocou em nossas mãos, o Senhor vai escolher outra pessoa. Da mesma forma que ele escolheu Judas, e Judas negligenciou seu chamado. Então, quando Judas veio a falecer, ele negligenciou o chamado de Jesus. Se você for ler no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do verso 17 ao 26, você vai ver. Ele foi escolhido e negligenciou o chamado. Então, lançaram sorte e chamaram Matias para assumir o lugar de Judas. E Matias foi colocado no lugar de Judas para anunciar o Evangelho. Então, se você negligenciar o seu chamado, pode ter certeza, Deus vai colocar outro no seu lugar. Porque o Evangelho tem que ser anunciado. A profecia tem que se cumprir. E não se engane, Jesus vai voltar. Queira você ou não, Jesus vai voltar. Você anunciando ou não o Evangelho, Jesus vai voltar. E quando o Senhor voltar, tome cuidado, meu irmão, para não ser pego de surpresa. Porque se o Senhor voltar, não adianta você ter passado a tua vida inteira com Jesus e ter morrido sem Jesus. Se o Senhor Jesus voltar hoje, você estaria preparado? Se Jesus voltasse hoje, será que eu estaria preparado? É uma reflexão que nós devemos fazer diariamente, meus irmãos.
Jesus vai voltar. Independente se nós anunciarmos o evangelho ou não, Jesus vai voltar. E se nós não anunciar, ele colocará outro no nosso lugar, que vai anunciar o evangelho, porque ele vai ser pregado. A palavra diz que enquanto o evangelho não for pregado nos 4 cantos da terra, o Senhor não vai voltar. E o evangelho já está sendo pregado nos 4 cantos da terra. Não se engane, Jesus já está voltando. Prova disso, que o evangelho tem alcançado vidas até naquelas tribos mais escondidas, a qual é de difícil acesso, mas lá o Senhor já tem alcançado aquelas vidas, e o evangelho já tem sido anunciado ali, então aquele povo já tem conhecido Jesus. Em países que é proibido se pregar a palavra de Deus, diariamente é encontrada uma pessoa que foi morta por estar pregando a palavra do Senhor. O evangelho já está sendo anunciado. A palavra de Deus diz que quando o Senhor voltar, até a terra daria sinais. E olha quantas catástrofes estão acontecendo pelo mundo afora. A terra já está dando sinal. Nós podemos ver no noticiário o mar invadindo a cidade, invadindo a terra. A palavra diz que o mar tomaria de volta o seu lugar. Então, meu irmão, não negligencie o seu chamado, anuncie, Jesus está voltando. Então, que nesta manhã nós ficamos com essa reflexão. Vamos fazer o nosso melhor, porque não adianta nós passarmos a vida inteira com Jesus e morrer sem Jesus. Vamos anunciar verdadeiramente que o Senhor está voltando. Bom dia, meus irmãos, Pai seja convosco, que Deus abençoe o dia de cada um de vocês, no nome de Jesus.